Tem reportagem especial. Eu quero falar da grande mentira contada esse ano. O grande mentiroso. Eu estou falando desse caminhoneiro aqui que mobilizou um enorme aparato dizendo que tinha sido vítima de bandidos. Lembra dele? Pior que ele ficou bravo com a produção aqui do Balanço Geral. Você acredita, gente, na maior cara de pau? Foi semana passada, Cláudio, ou foi no início dessa semana que ele mandou aquela mensagem? Acho que foi no início da semana. Foi por esses dias, né? Ele mandou uma mensagem pra cá, vem cá. Vocês foram preconceituosos comigo. Vocês insinuaram que eu estivesse mentindo. Por quê? Só porque eu sou roqueiro? Rapaz, é nada a ver uma coisa com a outra. É você que fez a associação, porque eu tenho muito respeito pelo rock. Você é que é um mentiroso. Não tem nada a ver o rock nessa história. É que ele falou, vocês estão dizendo que eu sou mentiroso só porque eu sou roqueiro. Ninguém nem insinuou que ele pudesse estar mentindo porque ele é roqueiro. Ele é mentiroso porque ele é mentiroso. Gente, esse homem é aquele que atravessou o caminhão no Rodoanel. Não foram os sequestradores. Aquela bomba falsa foi ele que construiu e colocou dentro do caminhão. O nome dele é Denner. Chegou para a polícia, depois de vários interrogatórios, e ele teve que bater a real, porque a polícia disse, vem cá. Chamou para mais uma conversa, né? No começo nós estávamos dando corda para você. Você disse que estava em tal lugar, pois nós fomos atrás das câmeras de segurança e você não estava no lugar onde você disse. Olha você aqui, ó. E a polícia começou a mostrar para ele imagem que ele estava no shopping, estava comendo, estava se alimentando e começou a colocar outras inconsistências, outros tropeços que ele deu. Aí o cara teve que contar a verdade. Não, desculpa, eu realmente menti. Só que nessa de eu realmente mentir, primeiro, ele tirou todos os policiais de circulação. Foram 5 horas ali numa assistência. Esses policiais poderiam estar fazendo outras coisas. Fora o prejuízo que ele provocou para a polícia aqui de São Paulo, imagina você o prejuízo incalculável que ele deu para outras pessoas, porque o Rodoanel foi fechado. Tem caminhoneiro que ficou parado ali, carga que não chegou, é ou não é? Pessoas que tinham as suas consultas, quantos compromissos foram desmarcados, quanto prejuízo incalculável ele provocou para outras pessoas. Será que ele vai pagar? Não vai, né? Deveria. Não tem nem como calcular o prejuízo para outras pessoas. E o combustível de todas essas viaturas e a hora de trabalho de todos esses policiais que estenderam além do tempo para dar assistência para um sem-vergonha que, na verdade, inventou uma historinha fiada. É reportagem especial de Letícia Miyamoto que você só vai ver aqui no Balanço Geral. Uma carreta atravessada no Rodoanel, uma ameaça de bomba e um motorista em pânico. O helicóptero da Record flagrou a força-tarefa policial. Parecia um sequestro. Mas agora a verdade veio à tona. Foi tudo inventado. Uma farsa montada passo a passo pelo próprio caminhoneiro. Segundo ele iniciou essa empreitada para chamar a atenção pelas condições de trabalho dos caminhoneiros, ele queria chamar a atenção para isso. Só que quando ele viu o tamanho, né, do problema que ele estava ocasionando, ele disse que ele já se arrependeu e realmente ficou nervoso de verdade, teve uma crise muito grande de estresse, porém já tinha iniciado aí essa execução criminosa. Pressionado, o motorista Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, confessou. Não havia sequestradores, não havia ameaça. Era tudo parte de um plano, inclusive o vandalismo. Ele mesmo usou uma pedra para quebrar o para-brisa do próprio caminhão. Nessa primeira diligência, nós encontramos no local que ele disse que ele parou o caminhão, nós encontramos essa pedra, que hoje inclusive foi reconhecida por ele, ele confessou que ele desembarcou ali, parou para urinar, jogou essa pedra contra o caminhão, prosseguiu, ele mesmo se amarrou, né, até prosseguir por mais alguns quilômetros e bloquear a via. Até a bomba era de mentira, um simulacro, fabricado na cabine, com objetos que ele usava no dia a dia. Bomba realmente não houve, né? Como nós vimos já desde o primeiro momento, ele que criou esse próprio artefato, aquela amarração também foi ele, sequestro nenhum, nem próximo disso, nem nada em relação a arrebatamento ou outros criminosos na cena. E agora, em relação ao desmaio, segundo ele diz que desmaiou de verdade, tendo visto aí o estresse muito grande que ele foi submetido. Tudo começou em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Foram 40 quilômetros de congestionamento. A comunicação de um suposto crime movimentou a estrutura do Estado. Repare nesta imagem.
3 viaturas da Polícia Militar, uma ambulância, uma viatura dos bombeiros. Todos em alerta para resgatar o motorista sequestrado. Depois, até o helicóptero Águia é usado na ação. Um agente do Esquadrão Antibombas do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, vai até o motorista. Ele está equipado para se proteger de uma possível explosão. Um custo alto. A cena que parou o Rodoanel agora tem outra versão. O motorista revelou que queria chamar a atenção para as condições de trabalho dos caminhoneiros. Penso eu que seria já passada a hora do Estado criar mecanismos para poder gerar uma responsabilização cível para quem causa um transtorno como esse, porque isso gerou um custo enorme para o Estado. E nem estou falando do prejuízo que gerou para as empresas que tinham as suas cargas atrasadas, as pessoas que tinham as suas agendas também que ficaram interrompidas ali naquele fluxo enquanto a operação durou, e foram mais de 5 horas de operação, portanto um grande prejuízo. Uma câmera de segurança registrou o caminhoneiro em um restaurante de um posto de combustíveis na noite anterior à simulação de um ataque. Foi neste posto, na rodovia dos Bandeirantes, que ele pernoitou e montou a falsa bomba. Uma farsa, mas que mobilizou uma das operações mais complexas que existem. Em uma suspeita de bomba, cada minuto pode contar para definir quem vai voltar vivo para casa. E quem entra em cena é o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Eles têm equipamentos próprios, protocolos rígidos e uma dinâmica que funciona como um relógio. A sirene toca e eles correm. A gente está acompanhando agora uma simulação aqui no GAT para entender como que eles trabalham. Eles vão em direção às viaturas, pegam todas as informações aqui sobre a ocorrência, vestem todos os coletes, se dividem aqui nessas viaturas, já vão conversando sobre como tudo vai acontecer. Olha a quantidade já de viatura aqui já posicionada e também os equipamentos já estão nesses carros. Eles fazem a divisão, já estão se programando, sabem exatamente como vão agir. Colocam os coletes e então correm em direção ao perigo. E em questão de minutos, a estrada se transforma num campo de operação. Drones, negociadores, robôs, atiradores de elite e uma zona de isolamento. Quando o GAT é acionado, não há espaço para erro e nem para dúvida. Nós estamos aqui com o capitão Haddad, que tem quase 10 anos só de GAT, mais de 10 anos de polícia. Também estamos aqui com Sargento Oliveira, 22 anos de GAT. Subtenente Aparecido, 11 anos de GAT. Capitão, obrigada por conversar aqui com a gente do Balanço Geral. O que a gente tem de mais interessante para mostrar aqui desses equipamentos que são usados pelo GAT numa ocorrência como essa que a gente está falando agora? Essa ocorrência em específico que a gente está vislumbrando aí, essa situação toda do caminhoneiro que parou na rodovia, nós tivemos que fazer uma operação que já é incidental, é uma operação de desativação. Para isso nós temos alguns equipamentos aqui expostos para que vocês entendam. Então, na verdade, o Esquadrão de Bombas sempre vai trabalhar com o máximo de segurança possível. Naquele cenário específico, a gente viu o pessoal usando o traje antibombas, né? É esse daqui. Esse traje antibombas, isso. Exatamente esse que é usado. Perfeito. Esse traje antibombas ele vai possibilitar que o explosivista policial evite sofrer qualquer tipo de um efeito da explosão. A explosão, basicamente, ela vai causar alguns efeitos que são nocivos ao corpo humano, a grande maioria das vezes letal. Então, poderíamos definir como o calor, que é causado por essa explosão, o impacto que é causado, a sobrepressão, que vai ser uma onda de choque, e a fragmentação, que é o pior dos cenários. Por isso que a gente sempre vai aproximar com segurança usando o traje. Para qualquer tipo de remoção, de contato com essa bomba, a distância acaba sendo mais seguro. Por isso que a gente tem alguns equipamentos que nos possibilitam ou agir de maneira remota, exemplo do robô que nós vemos aqui no campo. Qual que é o robô? Mostra pra gente. Esse é um robô, na verdade o Esquadrão de Bombas do GAT hoje está muito bem equipado, né? Então nossos equipamentos são de última geração. Esse é um robô canadense que nos permite fazer algumas intervenções sem ter a aproximação do explosivista policial. Então, seja para identificação, para remoção ou de fato para aquela neutralização do artefato, a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor. Para identificar a bomba, é algo que a gente sempre fala muito com as pessoas que não têm tanta noção. Como que a gente sabe o que é ou não é uma bomba? A resposta é muito mais simples do que parece, a gente não sabe. Para ter elementos conclusivos de entender se aquilo é um artefato nocivo ou não, a gente tem outros equipamentos, o exemplo do raio-x, que é bastante utilizado também, que vai possibilitar mostrar
se a gente está falando de algum tipo de ligação, de algum tipo de dispositivo que tenha a capacidade, de fato, de deflagrar, detonar, enfim, de explodir. Durante entrevista ao Domingo Espetacular, logo na primeira pergunta da repórter Marcela Varasquim, o caminhoneiro se esquiva. Ela queria saber como foi a abordagem dos supostos criminosos. E a resposta dele foi essa. Essa questão, assim, eu não quero comentar como foi dito, porque está em investigação, né? Então eu preferia, como foi combinado, a gente falar da situação, do tipo do trauma. Depois se atrapalha ao tentar explicar por que um caminhão sem carga foi abordado por criminosos. Já estava me dizendo que ali eu chorava, tossia, eu não conseguia falar por causa do gás, né? Ele afirmava que não sabia como a suposta bomba foi instalada, algo que levantou muitas suspeitas. Porque eu já fui colocado no caminhão. No caminhão tem a cortina, né? Eu fui colocado no... Eu só escutava barulho, né? Aí colocado no caminhão, fechou e não via. Entendeu? Na entrevista, ele sustenta que tinha medo que a falsa bomba explodisse e que até chegou a pensar que tinha perdido a perna. Denner revelou que se assustou ao ver que a cidade parou depois da interdição do Rodoanel, mas manteve a versão que tinha sido vítima de um crime. Eu parei o trânsito, mas de repente eu salvei vidas. Denner chora quando a repórter pergunta como ele está. Não estou dormindo. Desculpa. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caminhoneiro vai responder por falsa comunicação de crime. A DISE de Taboão da Serra segue com as investigações para identificar todas as responsabilidades e esclarecer se o motorista agiu sozinho ou se existe algo a mais por trás dessa história. Primeiro, isso tipifica o crime do artigo 340 do Código Penal, que é a comunicação falsa de crime. Tal crime tem pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Isso justifica por quê? Porque ele não só narrou o crime, né, falso à autoridade policial, mas também fez com que o poder público, por intermédio da polícia militar, atuasse para lá se dirigisse para salvá-lo, sabendo ele que tudo era uma grande mentira. Ele, né, não parecia estar psicótico, que a gente fala, achando que era algo delirante ou que estaria enfrentando algum tipo de sistema ou governo, algo assim. Então, eu não atribuiria a um transtorno mental o que ele realizou ali. Além da responsabilização judicial, se for comprovado dolo, o Estado também pode cobrar pelos prejuízos financeiros. E a conduta do motorista ainda pode ser enquadrada em outros artigos, se o inquérito revelar novos elementos. Lombardi. Olha, como disse o advogado agora na reportagem, o crime de falsa comunicação de crime, né, é de 1 a 6 meses, é barato. Denunciação caluniosa é melhor, já de 2 a 8 anos. O que vai pegar aqui mesmo, que eu acredito que deva pegar, é o Ministério Público que deve agir, é enfiar desculpa a expressão, botar um processo nele, processo cível, para que ele arque com toda a despesa de tudo o que aconteceu, de tudo. Não só da polícia, como das pessoas que ficaram paradas 5 horas no trânsito. Agora, a resposta que todo mundo quer, né? Que nós ainda não entendemos direito, porque ele não fala. Por que ele fez tudo isso? Eu não acredito nessa história que ele falou que eu estou denunciando a situação dos motoristas nas estradas. Isso não é para mim. Isso é conversa, claro que é conversa. Se o cara quisesse denunciar, não faria desse jeito, né? Tem alguma coisa? Será que ele quis aparecer, ele quis se mostrar como um herói? Não sei, é muito maluco. Confesso para você. Se ele realmente quisesse fazer alguma coisa pelos caminhoneiros, ele já seria um militante, ele teria feito isso antes. Mas ele não tem isso no histórico dele, né? Ele nunca levantou essa bandeira para defender o direito dos caminhoneiros, que recebem um frete baixo, que pagam alto no combustível. Não tem nada disso. Segurança na estrada. Então eu acho que isso aí é só uma conversinha. O real motivo ainda não foi esclarecido. Mas quem sabe a investigação da polícia consiga esclarecer. Vamos ficar em cima.